Oi, e esse mês, na Caixinha Mágica, foi o livro Uma História Sem Pé Nem Cabeça, do Luciano Pontes e do André Neves. O André Neves já é um velho conhecido nosso, né? Algumas vezes ele já foi na Caixinha Mágica com as ilustrações e até com uma história dele, né? O Lino. Então é um autor muito querido aqui no Clubinho da História. E essa história, especificamente nesse livro, ele conversa muito com o nosso propósito. Porque ele fala de histórias, né, que podem ser sem pé nem cabeça. Então, de onde nascem as histórias, né? Por exemplo, ele fala aqui, dizem que é só por puxar um fio que a história vem. Uma história que surge do nada, uma história que acontece num segundo e no outro acaba. Então ele traz várias perspectivas sobre as histórias, porque as histórias são assim mesmo, né? Elas nascem como? Como é que elas surgem? Como é que elas chegam até nós? Como é que ela conversa com a gente? Como é que cada um recebe uma história? Como é que cada um lê uma história? Né? Que experiência que leva daquela história? As histórias, elas não servem para nada, elas não têm utilidade. Né? Elas contam histórias, elas falam sobre a vida, elas falam sobre o mundo, sobre os sentimentos. E isso acaba chegando de uma maneira muito impactante em cada um. E as ilustrações é uma coisa à parte, assim, né? Porque a gente está falando de André Neves. Então são ilustrações que rompem padrões, né? Que quebram padrões totalmente fora da caixa, que faz a gente pensar, que surpreende, que encanta. Isso é muito rico, né, para a criança. Então, esse livro aqui é um livro para ficar exposto, né, à mão, na sala, encostado assim, né, num lugar que todo mundo pode pegar, que sua filha, que seu filho pode pegar quando quiser, que uma visita pode folhear. Então, como eu falei, é um livro que conversa muito com o nosso propósito, né? E principalmente finalizando o ano, né? Recomeçando um ano novo, vamos falar de história, como as histórias são diferentes, né? Como é que elas chegam para cada um e falar sobre isso, né? Sobre as histórias. Lembrando que é legal, né, pegar elementos do livro. Aqui, ó, tem uma pequena biografia de cada um, tem até uma imagem legal aqui da cabeça, né, e do pé, de um dos pés de cada autor. Então, explora, né, todos esses elementos que o objeto, o livro, traz, falando sobre ele mesmo. Né? Então, é bem interessante. Aproveitem, curtem bastante, porque é uma história muito legal. Felizes momentos únicos em família.